Pretende-se entregar ao direito penal uma missão que a ele não pertence. É lugar comum nas academias de direito dizer-se que não é a quantidade da pena que inibe o crime, mas a certeza da punição. Ora, se não fosse a quantidade da pena a também ajudar a inibir o crime, seria a mesma coisa nos remédios na medicina, tanto faria se tomar um comprimido ou 10, se tomar um vidro de xarope ou 50. Tudo na vida existe uma proporção. Se você come pouco, está aí por suficientemente alimentado. Se come em demasia, está com uma sobrecarga alimentícia. A mesma ideia se apresenta à pena, e é um raciocínio falacioso dizer-se que a quantidade da pena em nada tem a ver com o crime. Fosse assim, o nosso cardápio penal, que é o direito penal, teria uma só pena pasteurizada. Fosse tráfico de drogas, fosse lesão corporal, fosse que fosse qualquer crime que fosse, a pena seria sempre invariavelmente a mesma. Mas nós sabemos que a cada delito deve corresponder uma sanção, que o homem deve ter critério, deve ter medida, mas querem entregar ao direito penal uma função que a ele não corresponde. Ora, não é aumentando as penas que diminuiríamos a criminalidade, diriam outros. Não é se fazendo um direito penal mais rígido que vamos conter a criminalidade emergente, falam outros no mesmo eco dos primeiros. E eu devo dizer, o direito penal não é mágico. Só ele jamais se conterá a criminalidade, ele é apenas mais um dos instrumentos que o Estado coloca em serviço da sociedade para tentar conter uma violência que emerge como uma septicemia generalizada, crescendo em todos os rincões do país. Retire-se o direito penal e aí se entenda então a violência aumentando e aí se veja então a função importante que ele tinha. Claro, mexa-se na economia, transforme-se este país num país mais forte do que ele está querendo ser. Dê mais educação ao povo, melhore as condições de medicina e nós, quem sabe, diminuiríamos o crime. Mas como naquele baile de carnaval que todos devem pular juntos, o direito penal tem a sua função, que não é pedagogia corretiva, que é punitiva, que não é função da medicina, que não é função da educação, é função do direito penal. Ande-se o mundo, da Coreia ao Paraguai, onde recentemente sofreu o impeachment o presidente. Ande-se o mundo, da China aos Estados Unidos. Em nenhuma época da história, em nenhum quadrante, fosse que fosse o regime comunista, socialista, capitalista, fosse um fascismo, fosse o nazismo, fosse o Estado mais liberal, nunca, em nenhum tempo, em lugar nenhum, nunca se abriu mão do direito penal. Mas surgem então aqueles que têm um desencontro consigo mesmo e que naquele momento de desencontro, numa perda de identidade talvez, dizendo amarem o direito penal, pretendem a sua extinção. Houve um tempo que na Universidade de Roterdã, na Holanda, um dos seus pensadores pregava o abolicionismo penal. Maravilhosa ideia. Um mundo sem direito penal, um mundo do amor, como naqueles outdoors de São Paulo, encontre o seu próximo e dê nele um abraço. Um mundo onde só haveria poesia, filosofia, flores e caixas de bombom. Mas este não é o mundo humano. Este não tem no passado, na história, nenhum momento que seja possível dizer, já houve em algum momento da nossa história um mundo de total paz. Da mesma forma, não se consegue visualizar, vislumbrar, com baldadas razões, que algum dia se chega a isso, e definitivamente o momento não é este que nós vivemos. No momento que o crime pulula, no momento em que as instituições tremem, que a corrupção vaza por aqui, que os sistemas nossos estão sendo violentados na sua base, que a criminalidade cresce em todos os setores, da violência doméstica aos assaltos de rua, dos arrastões de São Paulo aos homicídios no campo. Suprimir-se o direito penal, enfraquecê-lo, transformar tudo na civilização do direito penal ou no direito administrativo punitivo, esquecer que o direito penal de todos os direitos ainda é, como um símbolo, um rebenque, aquilo que o Estado tem como regra, dizendo de todos os direitos que me pertencem, sendo a última ratio dele eu não posso abrir mão, sob pena da sociedade restar um pouco pior do que está. O que é o direito? O direito nada mais é do que uma construção histórica. Tudo que é direito é ao mesmo tempo socialmente construído e historicamente formulado. O direito de hoje não é o mesmo de 2 séculos atrás. Houve uma época em que Tiradentes foi tido por criminoso. Hoje ele está em praça pública e é dia nacional
Criminoso no passado, herói libertário nacional no presente. Houve um dia que Joana d'Arc fora queimada na fogueira na Europa, hoje é entronizada como santa. O direito de hoje não necessariamente será o direito no futuro. O direito do Brasil não é o mesmo na Argentina, o direito da Argentina não é o mesmo na Venezuela. O que se quer dizer com isso? Que o direito atende um reclamo histórico e geográfico, tem que ser para esse povo e não para o outro. Se importam ideias às vezes. Não porque na Alemanha, ou na Itália, ou na França, ou em tal ou qual país, esta pena não existe. Lá, ou no outro, ou naquele lugar, esta pena não se aplica mais, ou a pena é menor ou maior. Quem quiser desacreditar o direito penal, não é difícil, abusando da ignorância de nós todos. Sempre haverá, no concerto das nações, algum país que poderá ser citado porque atende à nossa conveniência. Aí eu pego e blasono esse país dizendo, isto é um modelo de direito penal. Aqui não tem esta pena, ou esta pena aqui é pequena. Mas pega o restante da legislação. Aí traz então um outro país com outro modelo que me atenda. E estes minimalistas do direito penal fazem então a imagem como do queijo suíço, que a gente sabe que o melhor queijo, dizem, se não é o francês, é o suíço, tem bastante furo. Quanto mais furo, melhor o queijo. Logo, a ideia levaria um raciocínio sofismático de que o melhor queijo é queijo nenhum. Isto significaria que é um direito penal que não existiria, o abolicionismo penal, a inexistência do direito penal. Isto é sonho, é fantasia. Pode ajudar a vender obras críticas, mas nunca dê o comando do Ministério da Justiça, de uma Secretaria da Segurança, de nada sério que combata a criminalidade. Ao Ministério da Cultura, homens de poesia, de literatura. Ao Ministério da Justiça e da Segurança, homens de segurança. No Exército, Marinha e Aeronáutica, aqueles que pertencem àquela carreira. No Ministério, num outro ministério, as pessoas que conhecem daquela história. O direito penal nunca teve a pretensão de resolver o drama social. O homem nasce criminoso ou se faz criminoso. Esta dúvida nunca, em tempo algum, ninguém resolveu. Professores apressados enterraram Lombroso ao seu tempo. Lombroso é o pai da antropologia criminal. O primeiro que disse, há que se estudar o homem, há que se perguntar o porquê que ele foi levado ao crime. Mas depois vieram novas escolas, Lombroso ele próprio era comunista, vieram as escolas sociológicas e por todos a primeira da sociologia criminal, de Enrico Ferri, que dizia, não, o homem não nasceu necessariamente criminoso, a sociedade o fez criminoso e ficou uma queda de braço, o homem nasceu ou a sociedade o fez? A ocasião faz o ladrão ou o revela? Hoje a moderna criminologia, se os colegas me permitem, ela cataloga diferentes tipos de criminoso. Tem o criminoso situacional, ele foi bom a vida inteira, aí você deu para ele o comando, um cargo político, ele é gestor do dinheiro público, manobra com milhões, 500 milhões, o homem resiste a 1 milhão, 2, 3, mais 500, às vezes ele não resiste, até porque surrupiando 1 ou 2, talvez ninguém se dê falta e resolva o problema dele. É o situacional. Um outro dirá, mas é aquele que só matou uma mulher que ele amou uma vez na vida e que o traiu, o criminoso passional. É um criminoso que o encontro dos dois definiu o destino de ambos, um para o cemitério e o outro eventualmente para a prisão. Não tivesse ele encontrado com ela, tivesse ele encontrado com outro ou ela com outro, a química não seria aquela. Mas quis o destino que os dois se encontraram. Ele é criminoso profissional, habitual? Não é. Ele é criminoso situacional? Não é. Ele é um criminoso passional. Então nós temos diferentes e variadas formas de criminoso, de um crime só ou de vários crimes. E há quem diga, não há quem possa bater no peito e dizer que em momento algum da sua vida não cometeu, não comete, não cometerá algum tipo de crime. Até eu estou de acordo. Cruzar eventualmente um semáforo fechado em São Paulo pode colocar em risco alguém, periclitação da vida, pode se imaginar uma contravenção, até eventualmente um crime, dirigir embriagado, mas não é o crime de que se fala desta criminalidade proteica que sai das ruas e que faz o Estado perder um controle. Vá a São Paulo hoje, como eu digo, os levo. Não preciso levar em lugar antes não perigoso. Levo-os nos melhores restaurantes de São Paulo. Vocês correm o risco de voltar com uma péssima lembrança. Os arrastões nos melhores restaurantes de São Paulo, onde se imagina que além da segurança dada pelo Estado, ainda existe a segurança particular ali presente. Mas tem lugares em São Paulo onde eu lhes garanto, levo lá, é emoção garantida ou seu dinheiro de volta. Podem ter absoluta certeza. E o que significa isso? Significa que São Paulo se tornará a paz
controlada de vacaria? Não. A história tem mostrado que os grandes centros têm sido péssimo, não exemplo porque os outros nos copiam, mas os grandes centros têm sido o modelo das sociedades futuras daqueles que hoje estão nos menores centros. Nós temos uma tendência como uma bola de borracha de pular de cima do grande centro para baixo, e aqui reproduzimos o modelo que está lá. A televisão dinamizando o crime ou mostrando ou revelando. A sociedade esgarçando seus valores. Sociedade esgarçando seus valores. Quando o Dr. Otto me apresentava e dizia que eu passei por tantos países, eu tomei um susto que iam pensar que eu já sou mais velho do que na realidade eu sou. Mas a cada dia eu me assusto com isto, que é exatamente a perda da nossa identidade. Já se disse que nunca o homem teve tantas formas de identificação. Você tem RG, CPF, reservista, título de eleitor, carteira do clube, número no Ministério Público, você tem cartão de banco, você tem... Mas nunca o homem sofreu tamanha crise de identidade como sofre hoje. Nunca, jamais, em tempo algum, os consultórios dos psicanalistas tiveram tão lotados como naquele exemplo da moça que chega à frente ao seu psicanalista, terceiriza a própria pessoa e diz para o médico: doutor, ela já não sabe quem ela é, e por isso ela chora. Nós vivemos a crise de identidade como aquele camaleão na manta escocesa, que não se sabe onde está o corpo do camaleão e termina e onde começa a manta. O tecido social é um só, nós vivemos uma geleia. O chinês já não é o chinês que era antigamente. Depois da Coca-Cola ficou a fisionomia chinesa, mas já se ocidentalizou. Definitivamente, a França, que se dizia, chegue na França que você não falará inglês, os franceses são ríspidos se francês você não falar, chegue hoje você vai ver que você tenta ou fala em francês e ele lhe responde em inglês. Veja que a europeização está fazendo da Europa um só continente, com todas as mazelas do problema do euro, com todas as mazelas econômicas, mas as pessoas já não se trajam, já não se pilcham mais como faziam antigamente. O gaúcho hoje, naquela identidade que eu via transitando pela rua, como um cartão de visita para o forasteiro que aqui chega, de bombacha e bota, passa quase a ser uma curiosidade. Nós estamos nos tornando um sub-homem globalizado, perdidos na nossa identidade e, portanto, perdidos nos nossos valores. Nunca se falou tanto do light, e há uma expressão de Henrique Rojas, um grande psiquiatra espanhol que escreveu uma obra pequena traduzida para o português chamado O Homem Moderno. Ele diz: o homem moderno é o homem light. Nós temos hoje a cerveja light sem álcool, o cigarro light sem nicotina, a manteiga light sem gordura e o homem light sem verdade, sem bandeiras. O homem de cortiça que flutua ao sabor da onda como biruta de aeroporto de avião. Ele vai para qualquer lado, ele não tem lado. É como aquela casa redonda, como dizia o rapaz: vou comprar uma casa redonda, que o dia que minha sogra falasse, se quer ter um cantinho para ficar na minha casa, não vai poder ficar. Isto significa, simplesmente, não sei dizer se o mundo de hoje é melhor ou pior do que era, há ganhos e perdas, mas sem dúvida nenhuma vivemos uma crise de identidade. Mas esta crise, que se conjuga e se completa, e se protrai e se comunica ao direito penal, ela não nasce no direito penal. A crise econômica europeia, a crise política em qualquer quadrante do mundo, a crise é do homem. Nunca o homem viveu tamanha crise. Houve a época em que a verdade estava no púlpito da igreja, e você não tinha dúvida sobre a existência de Deus. Você tinha uma fé, e era um sim que era um sim, ou um não que era um não. Você tinha lado. Houve uma época que esta fé ficou trêmula, e os homens fizeram batalhas campais e falaram que a solução do mundo adviria da política, e ergueram bandeiras vermelhas e eram comunistas, e mataram ou guerrearam com milhões. Havia os capitalistas do lado, os comunistas do outro. E aí, como faz aquele autor inglês, relatando então estas sucessivas etapas da humanidade, a época das igrejas, só igrejas, para mim morreu porque já entrou em crise e não existe mais. O movimento capitalista morreu,
o movimento comunista morreu, o movimento das classes trabalhadoras morreu, não tem crédito, e este autor também já não está lá se sentindo muito bem. Isto significa que nós já não sabemos mais em quem acreditar. Se você está em crise, se você não sabe em quem acreditar, você tem dificuldade em definir papéis. É por isso que nós dizíamos que não se pode entregar ao direito penal missão que a ele não pertence. O direito penal não é mágico. O direito penal é um contensor a mais. Faltou o pai, porque o pai não estava presente, ou porque o pai não foi exatamente o pai. Faltou a educação em casa. Faltou a educação social, não se foi para a igreja ou a igreja não conseguiu contê-lo. Se tornou violento, se tornou perigoso. Não pode cada um entregar a cada um o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Eis que surge, batendo continência como uma possível ajuda social, o direito penal. É por isso que em 1994, numa noite como essa, na primeira e honrada vez que tive a honra de pisar em solo gaúcho para fazer uma conferência aos meus colegas do Ministério Público, que era o Congresso Gaúcho do Ministério Público, lá em Canela, numa noite fria, talvez mais do que esta de hoje, eu dizia: na igreja eu sou bom cristão, ajoelho e rezo. Em casa eu sou bom filho, dos amigos bom amigo. Como promotor eu não tenho crise, eu sou promotor de justiça criminal. O advogado em crise. O promotor de justiça criminal em crise significa dizer que ele não sabe que direito penal que ele aplica, porque existem doutrinadores que esvaziam o conteúdo punitivo do direito penal. E ele começa a acusar alguém com uma certa culpa, imaginando que o homem foi para o crime porque a sociedade o fez criminoso. Meus amigos que aqui estão, só tem uma imagem em criminologia que, para mim, revela esta questão do ser ou não ser criminoso. Como cada um de nós somos absolutamente distintos, cada um de nós tem uma impressão digital absolutamente diversa, o mesmo fogo que endurece o ovo derrete a manteiga. Quem foi pobre como pequeno e sofreu na pele as humilhações da pobreza, um pode dizer: me revolto e vou para o crime, pela sua especial condição de ser. O outro diz: eu vou à luta e vou me tornar gente para mostrar que eu posso ser gente. Era o mesmo fogo, era a mesma pobreza, a mesma intempérie que está lá fora, e você com frio, arrumando aquilo como escusa para cometer um crime, ou arrumando aquilo como um tônico fortificador para ir em busca e na batalha da vida. Nós só estamos aqui hoje porque há uma história precedente, antecedente. Aqueles que vieram antes de nós, os primitivos, os primeiros, a água que já correu da água que já correu, que é esta que aqui nós estamos. Estes sofreram mais do que nós. Não havia penicilina. Haviam os tropeiros que iam e transportavam o gado, a tropa, os cavalos. Havia gente que sofria no passado cuja expectativa média de vida do brasileiro não era mais do que 35 anos. Esta gente tinha fibra. Hoje nós temos a comunicação fácil, remédio para tudo. Nunca se tomou tanto remédio como hoje. Vou tentar dar o melhor de mim. A fotografia é uma coisa importante. Se você sai bem na foto, há uma história, inclusive em Minas, que eu aprendi, que um jornalista convida um político para criticá-lo, evidentemente, então chama para uma entrevista. E o político diz para ele: eu só vou nessa entrevista se você levar o fotógrafo. Insistiu, e o jornalista quis saber: mas parece, o senhor nem sabe o que eu vou perguntar? Não, mas eu só vou se levar o fotógrafo. Mas por quê? Falei: não, porque não me importa o que você vai escrever debaixo da fotografia. O povo não vai ler o jornal mesmo, eles vão ver lá o compadre fulano de tal no jornal, está com prestígio, hein? Então a foto ela é importante, a fotografia, a grafia da luz, como uma homenagem ao advogado que nos faz presença nesta noite. O que é o direito penal, se não uma tentativa a mais, um significado a mais na busca da contenção da violência social? O homem dividiu o mundo em centros de poder, em idiomas, em religião. Se o homem não tivesse a mínima vontade de dominação sobre o outro, nós falaríamos, quiçá, a mesma língua, teríamos uma só pátria universal e poderíamos beber da água do mesmo rio das antas, mesmo um sendo lobo e o outro sendo ovelha.
Então o que nós temos é a vontade de dominação sobre o outro. É por isso que um é presidente, um governador, um prefeito. É por isso que nós buscamos poder financeiro de um ou de outro jeito. É por isso que nós queremos subjugar o outro. O aplauso do outro é o nosso ar. Quando Deus diz amai o próximo como a si mesmo, foi como se a gente dissesse, eu preciso do outro para o meu aplauso. Eu preciso do outro desde que o outro não venha a levar o meu ar. É verdade, na fartura, na sobra, nós somos extremamente educados. Numa noite fria como essa, com as portas abertas, se alguém dissesse que tem sede, não faltaria cavalheiros generosos a oferecer da sua própria água para o próximo. E para as damas, e para as moças, pode tomar água. Mas fosse um calor infernal, as portas trancadas, 3 vezes o número de gente que está aqui, e alguém gritasse, lá atrás, a palavrinha fogo, ou então trancaram a porta e a sede viesse, com 3 ou 4 litros de água, aquela mesma dama, ou aquela mesma moça que eu era tão gentil, provavelmente vai ser no pescoço dela que eu vou grudar primeiro, na esperança de tirá-la logo de cena para eu tomar essa água. Revela-se neste momento o selvático animal que todos nós temos dentro e que aparece justamente nos casos de necessidade. Porque a vida hoje ultrapassou toda a necessidade. A vida hoje é desejo. E a diferença do animal irracional para o animal racional, se outra não fosse esta emblemática, nós ultrapassamos como escusa para os crimes que se pratica todos os limites da necessidade. Qual é a necessidade de você comer quanto? É pouco. De acordo com o Dr. Protásio, a gente poderia comer muito bem, viver muito mais se comêssemos 40% a menos do que a gente come, mas a gente não quer abrir mão desses 40%. E isto é desejo, é mais. A necessidade é aquilo que é um imperativo biológico para a sua subsistência. Se você perguntar para um Nelore, um boi, se fosse uma fábula, quantas vezes ele cobre a fêmea por ano, e ele pudesse falar, ele diria, só as vezes necessárias. Porque é um imperativo biológico para a procriação. Se você perguntar para um homem, dependendo do tamanho do papo dele, ele vai dizer, muito provavelmente como fez o Julio Iglesias há uns anos atrás, desafiando a juventude brasileira lá da Espanha, que ele tinha 4 ou 5 relações por dia, já estava com seus 60 anos de idade. Propaganda enganosa, sujeito à promotoria do consumidor. Mas qual é o limite da necessidade humana? Você pode viver num rancho de pau a pique, num rancho com a guincha, num rancho você pode viver e viver bem, mas você, além do rancho, você não quer o rancho, você quer um apartamento desse tamanho, maior, não 10, 20, 50, 200. O desejo é ilimitado. E o discurso da sociedade contemporânea não é mais o discurso dos valores espirituais, são os valores materiais, que é uma das grandes causas da criminalidade, porque ele instiga dentro de você aquele animal que não tem limites ou freios éticos para as suas necessidades e desborda no desejo, e esse desejo é ilimitado, e é difícil de você lidar com gente tão variada como a que nós temos hoje. O moderno processo penal, resuma, professor, o moderno processo penal, ele não é muito diverso do que era o Código de 1941. O direito penal, me perguntavam os colegas, qual seria um bom Código Penal de hoje? Eu recitaria como naquele prefácio do Príncipe, mude tudo, para continuar tudo do jeito que está. Significa que você pode trazer o Código Penal que você quiser, de qualquer país do mundo. Primeiro que lá, ele também não é a porta da salvação, e aqui ele não seria. Segundo, nós temos um preconceito cronocêntrico hoje no Brasil. Tudo que é velho, você quer jogar fora. A gente tem que cuidar. Velho nós seremos. As coisas nós as jogamos fora enquanto velhas. As ideias não. As ideias valem. A bitola das ideias é se elas são boas ou se elas são más. As coisas é que se elas são velhas ou se elas são novas. Eu costumo dizer, a ideia mais velha do mundo, se fosse aplicada na humanidade de hoje, poderiam se revogar todas as constituições, poderiam se apagar todos os códigos penais, que seria amai-vos uns aos outros. Onde está tudo englobado, e é o dístico que deveria estar, o frontispício
início da humanidade. Aí nós fazemos uma profusão de leis, aí nós fazemos uma miríade de regulamentos, aí nós tentamos conter todas as dificuldades inerentes à condição humana. Pode mudar as leis, se você não mudar o homem, nada feito. É o grande, já que se falava em júri como tema apropriado ao nosso encontro, e eu acredito piamente nisto, aquele que foi o maior juiz do júri na época que o júri tinha o brilho, que hoje talvez não tenha, na época do Rio de Janeiro, enquanto capital da República, que foi Antônio Eugênio Magarinos Torres. Ninguém dirá que um leigo julga pior do que o doutor, o seu vizinho. O leigo, o caboclo, aquele homem que sabe quando o lobo vem ou a praga ataca a sua lavoura, que está do lado da ovelha e não está do lado do lobo, que arranca a praga da lavoura ou coloca ali um pesticida. Aquele que sabe que de uma mesma árvore tem uns frutos doces e outros azedos. Aquele caboclo que aprendeu na tradição oral, que às vezes não cursou uma escola, mas como aquele que nunca foi a uma faculdade de música, mas entregue para ele uma guitarra, um violão, a música de todas as artes, você fecha os olhos, e mesmo de olhos fechados, ela penetra dentro de você. A justiça é assim, você não precisaria, a rigor, consultar ou cursar uma faculdade de 5 anos de direito. Uma pessoa sem caráter pode ser pós-doutor, ele só vai arrumar um jeito de sofismar, de fazer um biombo dialético, como diria Calamandrei, fundamentar maravilhosamente, para decidir pessimamente. Um caboclo não fundamenta, mas quando ele dá o sim que é um sim, o não que é um não, como jurado, ele tem condições de conjugar as vias cordianas com as intelectivas. Ele aporta naquele momento todo um elenco de valores que é a sua história de vida. E ele tem uma ideia de quem deva ser condenado ou de quem deva ser absolvido. Há uma distinção que para mim é clara de uma obra de 1917, Carvalho Mourão dizia: você quer ver o que é a magistratura togada, um tribunal de justiça com doutos, e quer ver um julgamento pelo júri? Pois eu lhe digo, dizia ele, vá assistir um julgamento em uma câmara de sábios desembargadores ou ministros, você vai sair maravilhado. Serão citações em latim, citações em alemão, citações em francês, em italiano, vão falar em dogmática jurídica, vão revirar o direito como você nunca imaginou que pudesse ser. Quando você sair desse julgamento, vão lhe perguntar quem e o que estavam julgando, e você não saberá. Vá assistir uma sessão do tribunal do júri, talvez você não aprenda direito, mas o direito não é para servir a vida, ou é a vida que é para servir o direito? E você talvez não aprenda o direito, mas quando lhe perguntarem o que fez Pedro, Paulo ou Joaquim e contra quem, você tudo dirá, e ao final você terá uma sentença, como quem sente se aquela pessoa deveria ser culpada ou se aquela pessoa deveria ser inocentada. O grande Nelson Grier Hofbauer falava da pena o que eu penso hoje com relação ao direito. Ele dizia: tratam da pena com tanto rigor metodológico, como naquela doutrina alemã, recortam a pena como aquela história do fio de cabelo de uma obra de Machado de Assis. Você parte e reparte, ao final fica em dúvida se aquilo era mesmo um fio de cabelo. Você pega a pena, você a disseca, você analisa frente e verso de todo lado, pois você não sabe o que fazer com uma pena. Você pega o direito penal, o critica tanto, mexe de norte a sul. No final das contas, o direito penal é apenas a institucionalização daquilo que no passado era a vingança privada, que era desbordada, que não tinha medida. O direito penal é a institucionalização controlada, e agora nas mãos do Estado. O problema de hoje não é a existência do direito penal, é a falta do Estado de dar uma resposta satisfativa à sociedade. Nunca se defendeu tanto, nunca os réus foram tão bem defendidos, nunca se teve tantos bacharéis em direito no Brasil, bacharéis e bacharelepípedos, porque nós não nos acostumamos, não queremos estudar em todas as searas do saber. O saber está cada vez mais como aquela casca da Putorius vulgarum, que é a doninha, que diz que é o animal que chupa o conteúdo do ovo sem quebrar a casca. Aí você pergunta: o que você é? Eu sou doutor. Doutor do quê? Ontem eu ouvi um doutor na Corregedoria Geral do município em São Paulo com mestrado e doutorado. Eu fiquei pasmo. Ele era gramaticida, matava a gramática portuguesa.
E ele era logicida, ele matava o raciocínio lógico, ele quase não conseguia se comunicar. No momento eu pensei que fosse um solilóquio, eu estava quase que conversando comigo mesmo. Não obstante, ele era mestre e era doutor na maior cidade brasileira. Ou seja, dar títulos em profusão não é dar conhecimento. É por isso que aquele caboclo tem aquilo que a gente convencionou de chamar de escola da vida. E por isso que ele é chamado ao tribunal do júri, porque 7 cabeças, 7 corações, 7 sensibilidades, 7 experiências de vida podem dizer de um caso ou de outro. Não é tão difícil assim julgar os fatos com algumas noções jurídicas. Eu não quero dizer, evidentemente, que não existam causas complexas. Evidentemente, nós não queremos banalizar a ideia. Nós queremos dizer que o júri tem razões de existir. É por isso que as situações que são características. É por isso que nós devemos entender o que é o crime. Reza a lenda que um uxoricida, tinha um uxoricida na Suíça, teria matado a mulher, e isto é mais ou menos o que se passa. E vai a júri, o promotor faz a acusação, o advogado faz uma belíssima defesa, e o réu chega depois para o seu advogado e diz: doutor, parabéns. Até eu ouvir o senhor falar, eu tinha certeza que eu era culpado. Agora até eu estou em dúvida. Então, esta sensibilidade do povo de separar uma coisa da outra, de buscar um rumo, esta é a explicação da existência do júri. Ele não é perfeito, nada do que é humano é perfeito, mas ele já é um clássico da justiça, ele presta um serviço em favor da sociedade e ele tem um caráter de exemplaridade, é o povo vendo o povo a julgar o povo, porque o rico mata de outra forma. É por isso que se os colegas forem ao Facebook, vão achar... O meu hoje está todo público lá. Eu dei uma entrevista 2 dias para essa rádio que é da Globo, a CBN, onde eu defendo o júri para crime de colarinho branco. Eu digo, o pobre mata um com golpe de punhal, o rico, o potentado financeiro, os dumpings, os trusts, estas grandes corporações, elas matam a prestação lenta, mas muito mais gente. É o crime de colarinho branco que deveria ser julgado com a amplitude do júri. Mas só os 7 jurados? Não, poderia ser um júri até a moda francesa, 9, um escabinado, 3 técnicos e mais 6, mas você diminuiria a possibilidade de corrupção, porque é muito mais difícil corromper 9 ou 7 do que corromper 1. Você ampliaria a possibilidade de diálogo social, você não poderia mais jogar a culpa no judiciário, porque agora é você, povo, decidindo. Porque o nosso povo tem isso. Faça 1/3 na Espanha do que os políticos fazem conosco aqui no Brasil e nós teríamos uma nova revolução. Na Espanha, por qualquer coisa, o povo vai à rua. Eu me lembro quando a Espanha de Aznar, e lá eu morava, eu via passeando, fui passear um dia em Granada, quando Aznar, então, se emparelhou com o Bush para a invasão do Iraque. Os jovens se rebelaram, gritavam palavras de ordem, passeavam pelas ruas como se fossem soldados e soldadas prontos para a guerra. O espanhol tinha a fibra. O espanhol ia, nós estamos esgarçados, nós estamos laceados, nós queremos o bom, o pronto, nós não vamos para o combate que eu digo de ideias, mas combate se for preciso, como fez a história e a Revolução, como fez o 20 de setembro, como fez o Rio Grande do Sul, como se tem coragem de fazer os homens e as mulheres que não pensam em si no seu tempo, mas pensam nos seus filhos. Às vezes é preciso que você morra para que a liberdade exista. As grandes pessoas não são momentistas, não são circunstanciais. É por isso que eu não sou quantitativo, eu sou um homem qualitativo. Eu sou de essência, o resto é periférico, é momentismo. As pessoas que são de essência, as pessoas qualitativas, elas não são exatamente aquelas que buscam o êxito momentâneo, mas às vezes a glória que virá até no pós-mortem. Isso significa de você ter um compromisso com o próximo, estabelecer com a sociedade, com o seu próximo, verdadeiramente uma ponte intersubjetiva de comunicação. Você ter a coragem de dizer aquele sim que é o sim e aquele não que é o não, dizendo: eu aceito esse direito penal. Porque se mexessem comigo, eu ficaria muito violento. Mas porque estão mexendo com o outro, eu tenho que me projetar na pessoa do outro e entender as razões pelo qual o Estado pode punir. Mas, doutor, com esse direito penal, com esta corrupção no Brasil, corrupção existe no mundo inteiro. Uma das dificuldades que nós temos justamente quando você esvazia o direito penal, você não consegue punir nem o corrupto.
Porque a coisa é uma matriz de ideia. Não existe essa, eu vou punir só o corrupto, vou punir só o crime organizado. Não, direito penal é direito penal. Ele tem que ter critério. Crimezinho pequeno, pena pequena. Crime grande, pena grande. Do resto não é direito penal. Isso não significa dizer que vá se fazer com a moça o que ela fez com o marido. Não. Critério, proporção, medida. Mas a pena não intimida. Como que a pena não intimida? Nem o louco coloca o dedo na tomada com medo de levar choque e morrer. Pasteurize a pena, tudo, 10 dias de prisão. Vamos ver como vai aumentar o tráfico de drogas. E este brasileiro que está sujeito à morte lá? Favorável ou contra é algo que dinamiza o pensamento. Sabe-se que naquele país quem traficar droga corre o risco de ser morto. Eles não aceitaram a influência ocidental, certos ou errados, nós todos nos apiedamos. Mas alguém que leva 15, 20 quilos de droga pesada para um outro lugar, ele está matando, não é um, são muitos. Alguém já viu a droga fazendo plantão na porta das escolas, o mal que faz? Vocês já conversaram com o pai de um drogado para ver a definição de um homem infeliz? Vocês já viram aquela vozinha que, já não tendo mais a filha, cria agora o neto, que se perdeu nas drogas, a tragédia de vida, deste fiapo de vida que resta a esta mulher? O tráfico de drogas é um homicídio de metralhadora, lento, cruel, e as pessoas vão morrendo. E a pena no Brasil? Primeiro nós adoçamos descriminalizando o uso de droga. Nós sabemos que a noite não escurece de uma vez, ela é aos poucos. Você diz que já não vai ter mais pena, primeiro você despenaliza para quem usa droga, depois você descriminaliza o usuário de droga, depois o Estado vai fazer uma concorrência com as Farc da Venezuela, que é quem melhor produz e distribui a droga do mundo, que ele já tem os pontos de distribuição, então é só o governo legalizar o consumo de droga que nós podemos institucionalizar e ver a experiência que vai acontecer em sociedade. Há dois grandes braços de sociedade políticos, um conservador e um que se pretende liberal ou progressista. Mas estes dois hão de confluir e hão de dialogar. O que era exatamente o avanço, o progressismo de ontem, pode ser exatamente o túmulo e a derrocada de hoje. O lado conservador igualmente tem que ter a grandeza de dialogar. Mas, professor, e esse processo penal brasileiro que ainda faz prova com a prova testemunhal? Eu digo, pode fazer a prova que você quiser. Se você não operar uma modificação na cabeça do juiz, do promotor e do advogado, pode mudar a lei e trazer DNA. Deu 99,99, ele fica em dúvida. A prova testemunhal é uma prova clássica e necessária. As demais provas também, mas tudo é prova indiciária, que é uma coisa que nós desprezamos. Eu tenho orgulho de dizer que as minhas obras de processo penal é as que no Brasil dão mais força para a prova dos indícios. Porque se banalizou dizer que indício não é prova. Indício é prova. Está no capítulo das provas no Código Penal, Código de Processo Penal. 239. O indício é um fato conhecido e provado que, tendo relação com o fato probando, permite-nos a concluir algo. Tem pelo de gato, rabo de gato, faz miau, a princípio é um gato, a não ser que seja um cachorro que fale 2 idiomas. Isto significa que você tem nunca a prova cabal, que é uma expressão que não pertence ao mundo do direito. Você tem provas. Quando o réu fala uma coisa na polícia, que ele era indiciado, e fala outra em juízo, ou ele fala em juízo uma coisa e no júri ele fala outra coisa, versão contraditória, como no princípio de Parmênides, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou isso daqui é água ou não é água, não tem jeito disso daqui ser água e não ser água ao mesmo tempo. Então, ou ele mente aqui ou ele mente aqui, isto é fato consumado. Pode ser que ele não esteja exatamente mentindo, pode ser que ele esteja, por um problema qualquer, falte a ele a consciência da mentira, ele falseia os fatos sem ter ciência de que mente. Mas, quando você pega 2 interrogatórios diversos, você estabelece uma prova indiciária. Você diz, como um deles não é igual ao outro, eu tenho um indício de que algum lugar é uma mentira. Quando uma perícia, que é um tipo de prova, aponta numa direção, ela só é um indício mais forte, porque até a perícia pode estar equivocada. Eu exemplificava com uma história que eu ouvi lá em Minas, como eles dizem, o fato é venéreo. Houve um acidente na frente de um cemitério, de um caminhão com boia fria e um ônibus. Foi uma mortandade. Algumas pessoas sobreviveram, então levaram para o lugar, era na frente do cemitério. Em vez de levarem os corpos para a cidade, já estava na frente do cemitério, levaram os médicos legistas até lá.
E assim olhava, se estava morto já enterrava, se não estava levava para a cidade para tratamento. Os médicos chegaram e falaram, daqui está morto, enterra, morto, enterra. Esse está vivo, cidade. Morto em terra, vivo, cidade. Uma daquela, esse está morto em terra. O coveiro botou, foi andando. O morto não estava morto, bateu, falou, eu não estou morto. Ele falou, tá sim, quer saber mais do que o médico? Então, é na expressão de Saint-Bobitz, personagem de Anatole France. A ciência é infalível, mas os sábios se enganam sempre. Quantas vezes eu vi um laudo que apontava por A mais B, dizia que 2 e 2 eram 4, quando 2 e 2 podiam ser 22. No caso do maníaco do parque, os médicos eram unânimes, os psiquiatras, que era um caso de semi-imputabilidade. Eu peguei aquele laudo, botei debaixo do braço, peguei as minhas férias e saí no mundo estudando, comprando bibliografia, lendo, discutindo e aprimorando. O saber é uma somatória, é um trabalho de abelha. Cada dia você pega um pouquinho. E fui aprendendo. Voltei, chegou o dia do júri. Na primeira ou na segunda pergunta que eu já fiz, já foi caindo toda a perícia. No caso mais famoso e emblemático nacional. Primeiro, por que o juiz chama um perito? Como dizia Magalhães Noronha, como diziam os processualistas penais antigos. Não tendo o juiz conhecimentos enciclopédicos para dizer da veracidade de um ou de outro fato. A diferença do Mirabete e do Magalhães Noronha é que diz um, não tendo o juiz conhecimentos enciclopédicos, outro diz, o juiz não tendo conhecimentos enciclopédicos, mas a palavra enciclopédica está nos dois. Não tendo o juiz enciclopédico, conhecimentos enciclopédicos, para atestar a veracidade de um fato, ele chama então o perito, que vai ser aquele que vai iluminar, vai dizer onde está a verdade. Então ele tem que ter muita experiência, ele tem que afirmar, não pode ser um palpite. Primeira pergunta que eu fiz para o primeiro perito psiquiatra. Quantas vezes na vida, porque o bacana para você dar o susto no outro é perguntar devagar, é aquela morte lenta. Olhando no olho, eu estou sem óculos, hoje eu abaixei um pouco, acho que é uma coisa também, doutor, que eu aprendi, não sei porquê, acho que eu fiquei com terror quando eu era pequeno, alguém me olhou feio olhando para o do óculos. Então, falei, quantas vezes na vida o senhor já periciou um serial killer? Não, porque eu falei, não é, eu estou perguntando objetivamente, quantas vezes, essa palavra serial killer nem se falava no Brasil, nós estamos falando de 1998, eu não era nem nascido. Então, em 1998, 97, quantas vezes na vida o senhor periciou um serial killer? O Ibope fez uma pesquisa a pedido da Confederação Nacional do Ministério Público, em todas as épocas foi o caso mais emblemático na consciência do brasileiro. Essa pesquisa foi feita há uns 5 anos atrás. Quantas vezes na vida o senhor periciou um serial killer? Pulou daqui, pulou de lá, era o primeiro serial killer que ele periciava. Quer dizer que o senhor foi se inaugurar bem no meu caso? Qual a perícia que um homem que nunca estudou aquilo na teoria vai fazer na prática? O Brasil teria que ter pego essas pessoas, mandado para os Estados Unidos, conversar com outros psiquiatras, especialistas naquela área. Porque em direito e em medicina, uma vírgula faz toda a diferença. E eles não tinham este conhecimento. É como eu fiz uma vez um outro júri do Vidmilson, só para mostrar que a prova mais forte que nós temos, a prova pericial, não é a resposta última. O Vidmilson era acusado de comandar uma quadrilha que assaltava. Lá pelas tantas mataram alguém. Veio um laudo. Deu que o Vidmilson era inimputável. Eu falei, mas não pode ser inimputável. Ele comanda uma quadrilha, os outros são todos são. Que mundo é esse? Pedi uma nova perícia, apresentei uns quesitos, o juiz destituiu aquela banca no meu outro, veio um novo laudo. Ele saiu da noite total, foi para o dia total. A nova banca disse, ele é absolutamente imputável. Aí o advogado pulou, falou, mas não pode. O meu cliente, que até ontem era dado por louco, hoje ele fica bonzinho, da Silva, eu quero uma terceira banca, veio. Ele era semi-imputável. No dia do julgamento, o advogado falou, doutor, se o senhor quiser, eu tenho aqui mais um perito. Eu falei, depende de que laudo que ele está, não é? Porque você tinha respostas para tudo. Isto mostra que a mais forte das provas, que é a prova pericial, ela é indicativa, ela é um indício de verdade, com uma densidade maior, mas nada mais do que uma densidade maior. Porque se ela fosse a expressão da verdade, não precisaria ter julgamento. Uma aula que ainda está na internet, que eu dei
programa do Supremo lá, aula magna no Supremo Tribunal Federal, mas eu não podia, naquele ambiente sacrossanto do Supremo, mais sacro do que santo, evidentemente, eu não podia contar a coisa com toda a sua dimensão. É o que é a prova indiciária. Dizia, a mãe tem uma filha de 17 anos que faz academia, moça forte, com a saúde, biologicamente, nota 10. Um dia, começa a respirar de uma forma diferente, sôfrega, o ventre vai crescendo lentamente, ela passa a ter ânsias. A mãe pergunta o que se passa, ela não sabe, especula-se daqui, especula-se dali, continua o ventre crescendo, a mãe resolve levar ao médico. O médico analisa daqui, é um prédio alto, analisa, fala, minha senhora, é muito simples, a moça está com ânsia de vômito, está com isso, está com aquilo, ela está grávida. A mulher dá um pulo, não pode, minha filha nunca esteve com um homem sozinha na vida dela. E a menina aproveita e faz com a mãe. É mentira, eu não vou imitar a voz da menina, que eu tenho medo do vento bater. É mentira, eu nunca estive sozinha com um homem na minha vida. O médico para do alto do prédio, aquele final de tarde assim, ele olha no horizonte parado. A mulher aguenta um pouquinho e fala, o que foi, doutor? Fala, espere um momento. A última vez que isto aconteceu faz 2000 anos. Nasceu uma estrela no Oriente e vieram 3 reis magos. Eu não vou perder esse espetáculo por nada hoje. Então, quando tudo aponta numa direção, pode ser que não seja, mas tem grande possibilidade que eu seja. Isto significa que quem quiser ficar em dúvida, vai ficar em dúvida sempre. Eu ouvi, talvez tenha sido aqui mesmo no interior, a gente já ouviu uma história conhecida, o marido contrata um detetive, ele não quer acreditar. Quem sofre a traição não quer acreditar, precisa ser muito idiota para acreditar que está sendo traído. A gente não quer. Às vezes acontece, o fato é objetivo, independe de você não querer. Acontece. E ele contrata um detetive que narra para ele depois, fala, e aí? Falou, olha, o negócio está sério, mas sério por quê? Sério porque eu segui a sua mulher e ela deu carona para um rapaz, até bem apessoado. Eu não acho nenhum homem bem apessoado. Falei, você pode não achar, mas ele entrou no carro dela. Pô, até aí não tem problema nenhum, você não sabe para onde eles iam? Pois é, eles entraram num lugar chamado motel. E aí tem crimes que se passam dentro da igreja, tem atos benevolentes que se passam dentro do motel. Falei, pois é, acho que ele foi praticar um ato benevolente. Entraram, e aí? Bom, aí eu fui seguindo, eles entraram dentro de um quarto, eu segui. E aí, qual é o problema de entrar dentro do quarto? Tem problemas que se passam na cozinha e tem coisas muito honradas que se passam no quarto. Falei, pois é, até aí eu estou de acordo. Mas aí que eu vi, pelo buraco da fechadura, que ele estava tirando a roupa. Mas você é muito apressado, porque às vezes o rapaz tem um problema de saúde, estava tirando a roupa para mostrar para minha mulher. E minha mulher é muito generosa. Eu falei, tenho certeza que é. E aí ela iria ajudá-la. Pois é, começou a tirar e ela também falou, olha, não vamos se meter do que a gente não conhece. Às vezes é um problema que precisa de um contato de pele. Eu falei, é o que eu estou desconfiando. E aí, quando eu vi, o que você viu? Então, não vi mais nada. Uma peça íntima me tapou a visão do que estava por acontecer. Essa dúvida que me mata, diz o marido. Esse é o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. É o juiz que está sempre em dúvida. Tudo aponta numa direção. Ele está em dúvida. Aponta uma direção, ele está em dúvida. Aponta uma direção, ele está em dúvida. Tem gente que não tem coragem de absolver, tem gente que não tem coragem de condenar. Mas tem gente que tem coragem de dizer, olha, eu não entendi, não quero saber a verdade, e daqui para frente é com vocês. Quando se fala num encontro como este nosso, e esta expressão eu ouvi no Rio Grande do Sul uma vez, um comício de espíritos, que é uma imagem fantástica. Quando se fala no encontro da experiência de vida de uns quantos, um diálogo como este, ainda que vocês aqui presentes não se manifestem nesse momento, mas eu posso apanhar ou apalpar um pouco da sensibilidade deste povo e desta gente. Quando a gente tem um encontro como esse, não pode se ficar recitando versículos legais ou dando noções puras de direito. A ideia de um palestrante é provocar alguma angústia, é provocar um pensamento, é provocar uma mensagem. Se um dos presentes aqui, dos colegas, se recordar algum dia de algo do que nós falamos,
que lhe inquietou e que lhe serviu para continuar na experiência de vida, já seria um grande pagamento do visitante nesta casa. Não há que se dar lições de direito, há que se provocar a vibração dos átomos do pensamento. Há que se buscar as melhorias. As perguntas nós as fazemos, as respostas elas vêm com o tempo. Quando se vem a Vacaria, numa cidade de grandes tribunos, num estado com a história do Rio Grande do Sul, se vem com a certeza de que esta gente tem coragem, por todos a coragem de pensar. O que eu posso trazer aos colegas aqui presentes não é uma ida ao estrangeiro e a experiência que eu trouxe de lá. O brasileiro ele tem um complexo terceiro-mundista. Ele pergunta, o que você aprendeu de lá? Eu não aprendi, eu levei conhecimento, sem basófia. Quando eu fui fazer o meu doutorado em Madrid, eu já era convidado no Brasil para as especializações, entravam naquilo que o MEC chamava de notório saber, sem que tivesse titulação. Mas esta, infelizmente, não é uma sociedade de classes, dizia Roberto Campos. Esta é uma sociedade de crachás. Se você não botar um título de doutor no peito, você não é doutor. Se você não disser que você é doutor, você não é doutor. Se as pessoas batem incontinência à farda, sem perguntar quem está dentro dela. Aqui tem um doutor sem a necessidade da titulação, sabendo muito mais do que outros. Mas precisava do título, até em homenagem aos mais novos. Eu fui para Madrid. Quantas aulas que eu fazia em Madrid, que o professor pedia então, eu que já era professor, já tinha obras lançadas aqui, pedia uma breve exposição sobre alguma coisa, eu pensava que eu ia aprender, eu via anotando as minhas obras, as minhas referências. E com muito orgulho eu digo, eu sentei e gastei os melhores dias da minha vida sobre os livros, estudando. Vivi como todos os jovens vivem, tive força para viver e tive a responsabilidade, como eu sempre digo, ao lado da magnífica Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, nós deveríamos simbolicamente colocar uma outra, estátua da responsabilidade, porque a vida tem duas ruas, a do prazer e a do dever, e eu sempre soube conjugar as duas. Não nasci filho de pai rico e nem com sobrenome quatrocentão. Fui para São Paulo e me tornei, hoje sou o terceiro corregedor-geral do município de São Paulo, responsável pela fiscalização de mais de 150 mil funcionários. Nunca tive dobradiça nas costas para ficar fazendo mesuras ao poder estabelecido. Tive uma coerência existencial, que aquilo que eu falava eu tentava implementar, e devo dizer a vocês, talvez seja por conta do meu quarto de sangue gaúcho, que aprendi com a minha avó, que dizia que você devia honrar o que você falava. E de nada me arrependo. Os caminhos foram difíceis, eu não tenho nenhuma dúvida, mas foram os meus caminhos e eu lutei com eles. Combati o bom combate e continuo acreditando. Tenho sim que é o sim, o não que é o não. Há uma semana atrás lançava as novas edições dos meus livros e o prefeito de São Paulo ia lá e os colegas pegam no meu site ou encontrarão provavelmente amanhã no Facebook o que eu aprendi numa noite paulistana, o mesmo versículo, com um filósofo boêmio, culto, filho de italianos, que dizia que o pai o houvera criado para ser um Da Vinci, que conhece várias artes, se chama Bolonha, e falava do que foi a vida dele, e eu tomei de empréstimo, porque esta é a minha vida, e penso que não seja diversa da de vocês, e com certeza não é diferente da deste homem que está aqui, diz ele. Quanto a mim, não te preocupes, eu cresci montando cabos de vassoura, cavalgando rédeas de barbante, soltando bombinhas em bueiro e veleiros de jornal nas enxurradas. Mas com os tombos, com a vida, a vassoura criou lombo, o barbante ganhou brida, montei cavalos reais, tiritei ventos gelados, matei soldados de chumbo. Já fui casco, já fui chão, um navegante a vagar, a sonho corsário insano. O velho jornal virou pano, a enxurrada fez-se oceano, mas com as prendas, com as fendas da navalha, os meus pensamentos de renda tornaram-se fogo de palha. E o meu coração de aluguel, cabeça vaga de ar, ficou amplo como o céu, ficou grande como o mar. Este mar de afeto, de sorriso iluminado, de olhos azuis, verdes, negros, de gente
com mirada franca, como agente de vacaria, que eu quero abraçá-los em igualdade de comunhão de afeto. Obrigado pelo convite.